Olá pessoal, mais um programa Roda de Amigos aqui pela sua TV Onix. Lembrando que esse programa a gente faz com muito carinho, muita dedicação no sentido de levar informações através dos nossos convidados. Informações estas das mais variadas áreas. Hoje eu tenho a satisfação de receber um dos mais renomados advogados criminalistas, não só de São Carlos, como de toda a região. Dr. Eduardo Burian, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Dalco. Mais uma vez aqui, mais motivo de grande prazer para a gente, né, poder conversar aí com um colunista do seu nível, né, um programa que já é tradicional na nossa cidade, e você que conduz tão bem aí esse trabalho aí, que é um trabalho de muita dedicação, de muita seriedade, muita competência, é motivo de satisfação. Pelo menos esse é o nosso objetivo, né, doutor Eduardo? Nem sempre a gente consegue, mas a gente segue nesse caminho. Doutor Eduardo, ao apresentá-lo como advogado criminalista, a primeira coisa que vem à minha mente, acredito de muitas outras pessoas, quando se fala em advogado criminalista, crime, a primeira coisa que vem em mente é o crime de morte, mas não é só isso. Não é só isso, Dago. De alguns anos para cá, o crime de morte, né, o crime de homicídio, o crime contra a vida, né, ele deixou de ser alvo da persecução penal, né? Hoje existe um novo alvo, né, que está sendo perseguido pelas autoridades. Então hoje nós falamos muito em lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes digitais, né, criminalidade na internet. São modalidades de crime. São modalidades de crime, né? Aquele direito penal tradicional, onde se buscava aí a reparação e a punição por aqueles que matavam pessoas, né? É claro que isso daí é importante, é claro que isso daí também é objeto de apuração, é de investigação, mas o direito penal hoje ele tem novos alvos, por assim dizer, né, a serem perseguidos, né? Hoje a questão da lavagem de dinheiro, da organização criminosa, me parece que é a bola da vez, né? E é objeto aí de estudos e análises constantes, porque as modalidades de fraude, as modalidades de lavagem de dinheiro, elas são cada vez mais modernas. Os criminosos aí escondem dinheiro, ou lavam dinheiro, ou branqueiam dinheiro, né, das mais variadas formas possíveis, desde aplicação em criptomoedas, compra de bens móveis e imóveis, dinheiro que é encaminhado para fora do país e lavado em outros lugares, enfim, uma série de ilícitos, né, que acarretam evasão de divisas, sonegação fiscal, né, os crimes, enfim, do colarinho branco, hoje em dia, são os crimes que estão sendo objeto de uma dedicação mais efetiva. Com essa rápida exposição, doutor Eduardo, a gente também imagina o volume de dinheiro, né, numerário, nisso tudo, em todas essas modalidades que circulam por aí, ou seja, se esse dinheiro, esses valores fossem encaminhados aí para quem de direito, assim, para as áreas que necessitam, para as pessoas, enfim, fosse encaminhado ordenadamente, conforme o merecimento de cada um dos setores, a sociedade sem dúvida seria outra. Sem dúvida. Eu acho, sinceramente, Dago, que enquanto nós não passarmos por uma reforma tributária séria, né, que efetivamente se debruce sobre essa questão e que redunde efetivamente em pagamento de impostos justos para a população, eu acho que o índice de sonegação fiscal vai cair. Para quem precisa efetivamente, né? Eu acho que o Estado precisa investir, né, nas bases, aí, nos fundamentos, a gente percebe, saúde, educação, escola, lazer para crianças, né, esse tipo de coisa. O Estado precisa estar presente em todos os lugares. Essa que é a questão. Como é que ele vai fazer isso? Através de investimentos em dinheiro, ajudando aí comunidades carentes, né, a fim de que a criminalidade ela deixe de existir paulatinamente nesses lugares, né? Agora, é um combate contínuo na área que for. É um combate que ele não cessa, não para.
É um combate contínuo, né? São políticas, na verdade, nós estamos falando aqui de políticas públicas sérias, políticas públicas que estejam efetivamente comprometidas com o Estado democrático de direito, né? Onde as pessoas têm efetivamente direito à saúde, educação, saneamento básico, né? Todas essas questões aí que envolvem aqueles direitos que são garantidos pelo texto constitucional. E hoje em dia o que nós vemos aí, muito pelo contrário, é que existe um discurso, né? Existe um discurso retórico, né? E na prática a coisa continua absolutamente a mesma. E aí então nós vamos ficar... Uma prática bem acanhada, né? Digamos assim. Exato. O Estado tem conhecimento das práticas criminosas, sabe quem são as pessoas, né? Eventualmente aí, veja o que aconteceu recentemente aí no estado do Rio de Janeiro. Agora, mais importante do que isso é o Estado se fazer presente naquela localidade, né? Não adianta invadir o espaço, tomar o espaço, e aí daqui a pouco o Estado se retira de lá, a população não tem com quem contar, entendeu? Não tem com quem contar. E aí então o povo fica mais uma vez submetido ou submisso, né, às autoridades de plantão que estão ali e que efetivamente acabam dando respaldo para aquela população. Agora a gente entende também, doutor Eduardo, que o ser humano é um ser complexo, não é? É muito difícil. Onde que eu quero chegar com isso? Ao colocar um determinado funcionário, um determinado vigilante, um determinado fiscal, também é necessário que tenha um fiscal sobre o fiscal e assim por diante. Ou seja, essa complexidade do ser humano, ele se corrompe facilmente, ele se envolve facilmente, enfim, com os delitos que aí estão. Exato. Você sabe que meu pai me conta essa passagem, né? Realmente é verdade, né? O presidente da França, Charles de Gaulle, há muitos anos atrás, esteve aqui no Brasil e ele deu uma declaração que diz que o Brasil era um país nada sério, né? E é verdade, né? Eu acho que a corrupção aqui no país, ela é endêmica, né? É incrível como as fraudes elas se manifestam, faz parte se do dia a dia, materializam em todos os lugares, em todos os âmbitos do governo, em todas as repartições públicas, etc. E aí então realmente fica difícil, né? É uma questão cultural. O Brasil tem que evoluir muito ainda. Às vezes a gente viaja para fora do país. O pessoal fala muito em Estados Unidos e Europa, mas lá a legislação é cumprida, né? Nos Estados Unidos, se um guarda de trânsito falar para o sujeito parar o carro, ele vai parar. Porque se ele não parar o carro, ele está sujeito aí a graves consequências, né? Multas elevadas. Independente do governante, a legislação é cumprida. Processos criminais, etc. Aqui no Brasil não dá. Aqui no Brasil o sujeito tá fraudando o sistema na frente da autoridade, na frente do guarda de trânsito às vezes, que muitas das vezes também é desrespeitado, é desmotivado e acaba que, né, isso daqui não acaba... Doutor Eduardo, acaba com pouca seriedade. Não, sem dúvida, a gente tem muitos países aí no mundo, né? Evidentemente uns mais democráticos, outros nem tanto, uns mais atentos, outros também nem tanto, mas daria para a gente selecionar alguns países que seria o paraíso aqui na Terra, em cima disso tudo que a gente está colocando aqui? Tranquilidade para se viver, né? O imposto justo, a saúde, segurança, enfim. Veja bem você, Dago, tem um criminólogo espanhol, professor Antônio Garcia Pablos de Molina, na Espanha, e ele diz o seguinte, que sempre vai acontecer algum tipo de crime. Faz parte da natureza humana, eventualmente, cometer crime, né? Eventualmente uma discussão de trânsito, eventualmente uma discussão entre um casal, eventualmente uma discussão num bar, alguma coisa dessa natureza. Agora, índices de criminalidade, como nós vemos aqui no Brasil, realmente isso tá fora de propósito, fora dos padrões mínimos, né, de ética, de respeito à legislação. Então, eu faria destaque para países como a Alemanha, né? Países como a Suíça, países como a Suécia, países como a Bélgica, os Estados Unidos, que Nova York, por exemplo, foi uma cidade onde antigamente realmente a violência era exacerbada, era muito grande, mas hoje é uma cidade havia muitas facções também em Nova York nesse período aí. Exato.
e que hoje é possível caminhar aí com tranquilidade nas ruas de Nova York sem problema nenhum. Então, realmente é possível, né? Mas é preciso de muito trabalho, né? É preciso muita dedicação, é preciso muito comprometimento, é uma questão cultural, civilizatória, né? E aqui as faculdades hoje, eles entregam os profissionais, aqueles que vão atuar no mercado após a formatura, conclusão, enfim, com essa mentalidade, com capacidade de atuar? Muito pouco, viu, Dago? Principalmente na nossa área, na área do direito, né? O direito que é um curso tão bonito, que demanda tanto estudo, que demanda tanta dedicação, né? São horas e horas de estudo, de aprimoramento. Não consigo enxergar mais no curso de direito, pelo menos na minha área, criminal. Algumas poucas faculdades que realmente são faculdades sérias e que estão comprometidas com o nível de ensino de excelência. Agora, existe uma boa parte, infelizmente, o ensino está sucateado, né? Os professores fingem que ensinam, os alunos fingem que aprendem e saem de lá da faculdade completamente analfabetos. Ótimos profissionais, exato. Né? E aí, então, o mercado aí de trabalho está inundado de profissionais aí de péssima qualidade que acabam, claro, que repercutindo negativamente aí no trabalho social que faz, porque o operador de direito faz um trabalho social importante, inclusive. Então, sem dúvida. Doutor Eduardo, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta, mas trazendo a conversa agora para nós aqui, para a cidade de São Carlos e região, tá bom? Combinado. Você sabia que a Casa Brasil está de showroom novo? Os lançamentos no Salão em 2025, que teve de mais bonito na Casa Cor, já estão disponíveis na Casa Brasil. Com a curadoria do Marcos Pila, nós estamos com um showroom repleto de novidades e coisas lindas para vocês. Olá pessoal, estamos de volta com Roda de Amigos. Nosso convidado de hoje, o advogado criminalista Dr. Eduardo Burian. Eu inclusive coloquei aqui antes do intervalo, doutor, que a gente traria a conversa para o nosso universo aqui, né? Para o nosso campo, cidade de São Carlos e região. Na tua área criminal, São Carlos tem muitos índices preocupantes? Olha, o que nós temos notado é que de um tempo para cá a criminalidade mais violenta ela tem aumentado, né? O número de furtos, o número de roubos, eles têm aumentado, né? Então isso é um sinal de que a coisa aqui em São Carlos e região não caminha muito bem. O violento é quando é considerado também, quando acontece algum... Quando há emprego de violência físico, ou grave ameaça, né? O sujeito, por exemplo, retira da esfera de patrimônio de uma outra pessoa com o emprego de uma arma de fogo, né? Então, ou de agressão física, né? Então a gente vê aí pessoas na rua estão sendo assaltadas, ou um idoso, ou uma criança, ou uma moça que tá andando aí pela cidade aí, eventualmente no meio da tarde ela é abordada aí por 2, 3 moleques aí. Isso está ocorrendo hoje? Hoje aqui em São Carlos, né? Então a gente precisa estar bem atento com essas questões, né? Respeitar a polícia militar, respeitar a polícia civil. Quando o policial militar faz uma abordagem, se apresente a documentação que está sendo solicitada, né? Isso é respeito ao trabalho do policial militar,
que é um trabalho muito importante que precisa ser preservado e olhado com e que não é devido fácil. Não é fácil. Não é fácil para o policial militar, Dago. O policial militar hoje ele vive com uma carga de estresse que realmente é muito acima da média. Está sempre precisando fazer curso de reciclagem, com trabalho de psicólogo, etc., porque o sujeito vive tenso para recarregar as baterias por dia. Exato. É um trabalho importante. A população, não veja, algumas pessoas não respeitam. Às vezes, quando o sujeito é abordado, a polícia não está brincando, eles não estão lá para brincar, eles estão lá para cumprir o papel deles, que é de fiscalizar o que eles estão enxergando que está errado. E aí, então, o nosso respeito, né, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, ou quando entra numa delegacia de polícia para falar com o investigador, ou quando eu sou abordado na rua por um policial militar, eu acho que nós, todos da população, nós devemos esse respeito às autoridades constituídas. Sem dúvida. Exato. Inclusive cumprir com as obrigações de cidadão, claro, exato, é óbvio, eu acho que é o básico. Exato. Então o sujeito briga com o policial, por exemplo, que está com a documentação irregular, né? Então, ou está sem carteira de habilitação, ou a carteira está vencida, ou não licenciou o veículo. São compromissos que o sujeito assume, não é com a legislação de regência, com a legislação que está em vigor. Perfeito, doutor Eduardo. Então a gente está dizendo que São Carlos está tendo muitas ocorrências, sempre teve também, né? A gente pode concluir assim ou não? Sempre teve. Mas uma ou outra está se saindo ali da curva. Sempre teve, Dago, mas eu tenho notado que essa criminalidade mais violenta, ela tem aumentado de um tempo para cá. Quem as pratica, ou melhor, quem a pratica? São jovens infratores, adultos? Jovens infratores, adolescentes infratores, maiores de idade infratores, pessoas aí que estão comprometidas com crime, né? Alguns fazem parte aí de organizações criminosas e que têm o respaldo, contam com o respaldo, né, de organizações criminosas. Então, são essas pessoas aí que realmente aí têm praticado aí crimes mais violentos. Perfeito. No caso do profissional advogado criminalista, o senhor colocou há pouco a respeito da formação das faculdades, enfim, da legislação, Constituição e tal. Mas a legislação, me parece, enquanto cidadão normal, ela também tem sofrido assim muitas alterações, muitas mudanças, e com uma frequência, eu acho que até fora do que seria mais aceitável. Então, veja bem você, Dago, existem algumas críticas em relação à idade do Código Penal, né? Dizem alguns que o Código Penal já está defasado, que o Código Penal é antigo, que o Código Penal é não sei o quê. O Código Penal é de 1940, ele tem origem na legislação italiana, no Código Penal Rocco, da Itália, e é uma legislação perfeita, principalmente a parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1º ao 120. Penal a partir de 18 anos. 18 anos. A partir de 18 anos. É, né? Como está agora. Exato. Não teve uma diminuição. Exato. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, né? São menores infratores. São menores infratores penalmente inimputáveis. Eles estão sujeitos ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O sujeito passa a ter responsabilidade penal a partir dos 18 anos. E existe também uma corrente, evidentemente, que defende a diminuição dessa idade. Que defende a diminuição dessa idade. Seria interessante? Seria um caminho? Talvez fosse um caminho a ser pensado efetivamente, talvez a responsabilidade penal a partir dos 16 anos, talvez colaborasse aí porque o sujeito com 16 anos, 14, 15, 16 anos, já sabe o que está fazendo, né? Ele não vai praticar um assalto e colocar uma arma de fogo na cabeça de uma pessoa sem saber o que está fazendo. Sem saber que ele pode fazer isso, se ele está habilitado, se ele acha que ele tem condições de fazer isso, ele também tem que estar preparado para o que vem pela frente, vai ter que responder aí. E aí, eu vou me aventurar aqui no juridiquês agora, mas a tipificação do crime, sendo menor de idade, ela vai variando conforme próximo ali da maioridade ou não? O que eu quero dizer é o seguinte: se um maior de 18 comete um crime, uma infração, ele vai receber uma determinada penalidade. O menor recebe a mesma penalidade? Sim, na medida da sua responsabilidade penal. O que acontece é que o menor de idade, como eu disse, está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E lá a punição é outra. Por exemplo, ele não pode ser internado por mais de 3 anos. Então, a punição para a criança e para o adolescente é outra. Quando diz internado, doutor Eduardo? Internado?
internado Nas instituições? em estabelecimentos, né, do Estado destinados a essa finalidade. Funcionam? Funcionam razoavelmente bem. Né? A Hoje Fundação nós Casa, etc. temos algum próximo aqui a São Carlos? Ou mesmo em São Carlos? Havia não sei Aqui em se São funciona Carlos. ainda, mas havia acho que era, não sei se era a Fundação Casa, que funcionava aqui, ou com outro nome, e não sei se funciona ainda. Né? Não existe mais. Acredito que não. Não existe mais. E uma curiosidade também, doutor Eduardo, por exemplo, vocês, enquanto profissionais do direito, lidam com esses problemas aí do dia a dia, que não são fáceis, evidentemente, para nenhuma das partes, mas vocês conversam. Quando eu digo vocês, são os advogados, as autoridades constituídas, a polícia, que é super importante, enfim, pessoal, os juízes, os promotores, enfim, existe esse intercâmbio? Sem dúvida, eu acho que é papel da Ordem dos Advogados do Brasil, né, conversar com essas autoridades institucionalmente, né, com juízes, promotores, delegados de polícia, para ver o que é possível para colaborar com o bom andamento do sistema como um todo. Né? A Ordem dos Advogados institucionalmente, eu acho que tem esse papel. Essas conversas ocorrem? Ocorrem, deveriam ocorrer. Não ocorre alguma coisa, ocorre, e são colocadas em práticas ou não, aí já... Eu acredito que, de um modo geral, a Ordem dos Advogados faz um papel importante, sabe, Dago? É um papel responsável, é um papel crítico, é um papel atento ao que acontece, atento eventualmente, inclusive, a abusos praticados aí por alguns juízes, promotores, delegados, etc. Eu acho que, de um modo geral, a Ordem dos Advogados tem um papel muito importante. Em relação à educação, doutor Eduardo, quando eu digo educação, os jovens, garota ainda está se formando, enfim, as escolas, de um modo geral, elas já imbuem no dia a dia ali dessa garotada alguma coisa em relação aos seus direitos, aos seus deveres, enfim, seu papel na sociedade? De uma forma muito rasa, viu, Dago? De uma forma muito deveria rasa. Ser mais presente. Deveria ser mais presente. Já dissemos que o ensino jurídico aqui no país caminha muito mal, né? A quantidade de faculdades de direito que são abertas aqui no país aqui é um negócio gigantesco, né? E é claro que a finalidade é mercantil, né? A finalidade não é a de formação de bons profissionais para operadores do direito. Perfeito. Doutor Eduardo, se não fosse advogado, que seria difícil, né? Tua família, teu pai, enfim, advogado renomado também, muito respeitado, seria uma outra profissão? Teria uma outra? Você sabe que lá atrás a minha pretensão era ser médico, né? Eu fiz vestibular para medicina e passei. E aí, mas eu acabei abandonando. Tinha preferência por alguma área? Não tinha, não. Eu queria, não sei porquê, mas eu queria ser médico, Mas não acabei, não me matriculando, inclusive, na faculdade, nem cheguei a fazer o curso. Nem pensa nisso, Nem penso mais, viu, Dago? Nem penso mais. Eu acho que foi uma decisão acertada da minha parte. Eu acho que eu sou feliz com o que eu faço. Acho que faço bem feito, é um trabalho sério, é um trabalho responsável e muito comprometido com esse trabalho há muitos anos. Então, sinceramente, eu não me vejo mais como médico. Tenho bons amigos médicos, mas não sem dúvida, seria um ótimo médico também, né? Não sei, viu? Eu acho que não. Eu prefiro ficar aqui na área do direito mesmo. Doutor Eduardo, a gente, de quando em quando, a gente tem como notícia, recebe como notícia, que São Carlos é uma das poucas cidades seguras, né, para se viver, um nível ótimo em todas as áreas. Enfim, eu, inclusive, costumo dizer que São Carlos não deve nada a nenhum grande centro, né? Dá para concordar com isso? Dá, sim, dá. São Carlos é uma cidade muito bem localizada geograficamente, né? Fica bem no centro do estado de São Paulo, com faculdades incríveis aqui, né? A Universidade de São Paulo, a Universidade Federal apresenta cursos de excelência efetivamente, né? Um trabalho muito bem feito, existe um intercâmbio de cientistas internacionais que vêm para o Brasil, para a USP, para a Universidade Federal, né? E esse pessoal também vai para lá, né? Temos cientistas aqui, pessoas incríveis aqui, me faltam nomes agora, mas de qualquer forma são pessoas que têm um nível de conhecimento técnico muito grande em cada uma das áreas. Sem dúvida, e faculdades particulares também nós temos aí ótimas. Sem dúvida. Aí presentes. Faculdades ótimas. Doutor Eduardo, tem uma frase, eu não sei se eu vou citá-la corretamente, mas diz: na dúvida, consulte um advogado. Sempre, vale isso? Sempre, vale isso.
Quando um sujeito, eu sempre digo isso no escritório, já digo isso há muitos anos, mas sempre que um sujeito é convidado para comparecer a uma delegacia de polícia, eu sempre brinco que não é para tomar um café, né? Alguma coisa está havendo e o nome dessa pessoa está envolvido, tá certo? Então, vai acompanhada de um advogado, o advogado vai lá antes até para verificar do que se trata. Olha, meu cliente foi convocado para estar aqui na delegacia de polícia no dia tal, às tantas horas. Já prepara Quero o saber cliente. do que se trata, o que é isso. Ah, o senhor vai precisar de uma procuração, então está aqui, eu já trouxe a procuração está aqui, né? Então eu gostaria de ter acesso a esses documentos para saber do que se trata, né? Antes até. Né? E no dia em que for efetivamente convocado, compareça acompanhado de um advogado, porque depois o prejuízo é daquela pessoa. Eventualmente ele faz declarações na delegacia de polícia que não deveria fazer. Perfeito. Né? E perfeito. O pior é que depois, para desfazer isso daí, fica complicado, porque aí o juiz vai interpelar o sujeito. Não, mas o senhor disse aqui na delegacia de polícia que no dia tal, às tantas horas, né, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Então, é preciso que o sujeito esteja devidamente. Às vezes, Dago, infelizmente, por algum equívoco ou não, né, quero acreditar que por algum equívoco, às vezes eles fazem constar lá colocações ou manifestações que não foi aquilo que o sujeito quis dizer efetivamente. Né? E aí ficou lá no documento, quer dizer, para desfazer aí aquilo lá. A importância do advogado. Exato, Então, para esclarecer os fatos como eles aconteceram. Então nós podemos concluir desde não como se supõe que aconteceu, porque uma coisa é o sujeito supor que aconteceu, outra coisa é o sujeito realmente constatar o que aconteceu de fato, né? Porque presunção é uma coisa, né? O que aconteceu de fato é outra. Exato. Então, desde uma simples, se é que é simples, briga de vizinhos, até o ponto máximo aí da criminalidade, procure um advogado. Sempre advogado, sempre advogado. Então tá muito bom, e com isso chegamos ao final do Roda de Amigos. Eu tenho certeza, em altíssimo astral, informações legais, um bate-papo descontraído, solto com este criminalista que é muito respeitado, volto a dizer, doutor Eduardo Burião, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Dado. Uma satisfação muito grande para mim estar junto com você aqui, para a gente poder desempenhar esse papel aí, que é um papel social antes de tudo. Muito importante, parabéns pelo trabalho.